O apóstolo Paulo fala aos crentes em Roma, escreve-lhes a dizer que eles conheciam o tempo, que era o momento de eles se despertarem do sono. Aí Paulo completa: a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Salvação aqui, no texto em apreço, tem a ver com a vinda de Jesus, com a glorificação de nossos corpos. Então, quando ele diz que a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós nos convertemos, ele quer dizer assim, que agora Jesus está mais perto de voltar. Salvação aqui é sinônimo da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja. Gritem assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Os crentes primitivos, eles tinham uma esperança muito grande na vinda do Senhor, naqueles dias em que eles estavam vivendo. É uma frase de Martinho Lutero que diz assim, que nós temos de viver como se Cristo morreu ontem, ressuscitou hoje e voltará amanhã. Assim deve ser a minha e a sua vida. Jesus morreu ontem, ressuscitou e voltará. Grite aí, Maranata. Assim eram os cristãos antigos. A igreja primitiva, ela cria dessa maneira. Eles aguardavam Jesus apontar no céu a qualquer momento. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. De maneira que nenhum dom vos falta. Os coríntios, os crentes em Corinto, aguardavam a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja em Corinto aguardava ansiosamente o quê? A manifestação do Senhor Jesus. Eles tinham esse ímpeto, essa esperança. Já quando Paulo fala com os filipenses também criam que Jesus ia voltar por aqueles dias. Que até quando Paulo escreve para eles, Paulo diz assim que eles eram crentes tremendos, santificados, crentes denodados, crentes fiéis. E Paulo escreve assim, Filipenses 4:5. Seja a vossa equidade, seus caminhos direitos, notórios a todos os homens. Aí Paulo diz, perto está o Senhor. Aquela igreja tinha tanto testemunho, aquela igreja era tão santificada, eles achavam que Jesus ia voltar por aqueles dias. Os crentes de Tessalônica também. Quando Paulo escreve acerca do arrebatamento, a Bíblia diz que Paulo se inclui no texto com aqueles crentes, porque todos eles achavam que Jesus voltaria naqueles dias ali. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, encontrando o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui, Paulo está dizendo com os crentes de Tessalônica que eles estariam vivos no momento do arrebatamento. Caso contrário, eles ressuscitariam primeiro. Se Paulo não tivesse esperança de estar vivo no arrebatamento, ele falaria assim, não, nós vamos ressuscitar primeiro. E depois aqueles que ficarem vivos serão arrebatados. Paulo não disse assim. Paulo falou que os crentes em Cristo ressuscitariam primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados.
Podem exaltar o Senhor. Glória a Deus, aleluia! A esperança da igreja sempre foi a vinda do Senhor. Assim era a igreja primitiva. E aqui em Romanos, ele outra vez atesta tal esperança. Nossa salvação, a vinda de Jesus, a nossa redenção do corpo, nossa glorificação. Tudo isso está mais perto agora do que quando aceitamos a fé. Nós temos de ter esperança. Aquele que não tem esperança na vinda do Senhor, ele está dormindo. Não se pregam mais sobre a vinda do Senhor. Mensagens sobre o arrebatamento, sobre o toque da trombeta. Mensagens sobre a grande tribulação. Mensagens de despertamento para os crentes se levantarem. Isso hoje em dia é uma raridade. Não pregam mais. Aí tem uns que querem dizer assim, não, existem muitas visões a respeito do final dos tempos, então por isso que eu não prego. Não, você desculpe esfarrapada. Tem muitas visões, mas só uma é a verdadeira. Não existem duas verdades, não existem duas visões corretas, só uma é a verdadeira. E a visão verdadeira é aquela que tem parte que se coaduna com a palavra de Deus. É aquela que é amparada, é fundamentada na Bíblia Sagrada. Fora da Bíblia é erro, fora da Bíblia é dedo humano, fora da Bíblia é loucura humana. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Uns querem só fazer polêmicas, ao invés de pregar acerca da vinda do Senhor. Eles gostam de polêmica, gostam de polemizar, gostam de colocar lenha na fogueira. Os crentes contendeiros que estão se levantando nos dias atuais. Na verdade, sempre houve crentes contendeiros, futriqueiros. Agora as coisas estão piores. A visão de ganhar alma se perdeu. A visão de ensinar uma pessoa a trilhar o caminho verdadeiro se perdeu. Hoje, o que querem? Gerar polêmicas, debates. Ficar um debatendo com outro na internet. Ficar respondendo comentário. Isso não é papel. Enquanto isso, a esperança da vinda do Senhor, desculpe falar, está indo para o ralo. Está indo para a lata do lixo. O que isso vai acrescentar na sua fé? O que isso vai acrescentar na igreja do Senhor? O que debates que ninguém chega a canto algum fará com que eu cresça na fé? Não tem proveito nenhum. Só serve para gerar questões. Não servem para edificar a igreja. E por que isso está acontecendo? O sono. O que é sono? Sono é inatividade. Sono representa a igreja inativa, a igreja inoperante, a igreja que está espiritualmente morta. E nós temos de nos levantar, porque nós temos espiritualmente dormido. Primeiro, porque a nossa esperança da vinda do Senhor não é como a esperança dos cristãos primitivos. Se a nossa esperança fosse tal qual a dos crentes primitivos, nós teríamos um fervor espiritual tremendo. A irmã seria outra, eu seria outro, os irmãos seriam outros. Nós seríamos como eles. E por que não somos como eles? Porque a nossa esperança não é como a esperança deles. Estamos dormindo. Dormindo.
Coríntios 15, 17, se esperarmos Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se eu espero Cristo aqui só para resolver os meus problemas, só para curar as minhas enfermidades, só para me entregar bênçãos, eu sou miserável. Se você espera vir ao culto, ai, Deus tem que falar comigo, mas falar do jeito que você quer, você é um miserável. Irmão, é miserável na linguagem do apóstolo Paulo. Porque eu tenho de ouvir o que Deus quer falar. E se eu quero ouvir o que está em meu coração, eu espero Cristo só nesta vida. Eu espero Cristo só aqui. É isso que está formando, desculpe falar, crentes estragados. Crentes que vêm ao culto e não adoram. Crentes que vêm ao culto, desculpe a expressão, e ficam com a cara de tacho. Crentes que vêm ao culto e não têm força de levantar a mão e glorificar. Sabe por quê? Eles querem ouvir o que o coração deles querem. Glória a Deus, aleluia! Italabassurimicanda labarica, itarialasi, italabarachurica, orianda labasi. Se é um canal no YouTube de fofoca gospel, se é um canal no YouTube que fica levantando polêmicas, vocês sabem que esses canais crescem rapidamente, tem muitos views, não é assim que eles gostam de falar? No estrangeirismo, views, que é em inglês, né? Que em português, visualizações. É a nossa língua, não tem problema nenhum falar, não sei porque não gostam de falar. Eles gostam de views do estrangeirismo e gostam também de popularidade. Porque se você pregar o evangelho da maneira que é, com o intuito de ganhar almas, de ensinar, de levantar, muitos não vão dar valor. Muitos não gostarão de ouvir. Eles gostam de ouvir fofoca. Gostam de ouvir, aquela igreja está desse jeito. Ai, agora você viu como está? O que isso vai acrescentar na nossa fé? O que isso vai ajudar a sua vida espiritual? Fala para mim. O que isso contribuirá para a gente ser uma tocha acesa nesta terra? Não contribui para nada. Isso é contenda de palavras. Isso é fuxico, isso é boato, isso é fofoca. E isso aí não deve existir entre nós. Não deve estar entre aqueles que vão herdar os céus, aqueles que têm parte com Deus. 1 Pedro 4, 15, que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor, ou como aquele que se entremete em negócios alheios. Não é para eu me entremeter em negócios alheios. Não é para eu dar ouvidos a boatos, a fuxico. Êxodo 23, não admitirás falso rumor, e não porás a tua mão com ímpio, para seres testemunha falsa. O que é falso rumor? É fuxico, é boato, é fofoca. E olha a lei de Deus, não admitirás. Não é para eu admitir, não é para você admitir. Mas sabe por que nós estamos assim? Despertamento espiritual é o que precisamos. Se nós estivéssemos preocupados com a vinda, labachurianda labassi, se nós estivéssemos preocupados com a trombeta que soará, quando o Nazareno apresentar-se no céu, quando o ressuscitado vier nas nuvens, quando o ressuscitado nos chamar para a glória eterna, aleluia! Italabassuriandalabassi, oriandalabalabassi, oh, glória a Deus! O despertamento espiritual é aquilo que está faltando em nós. Esse engajamento, essa força. 2 Timóteo 2,17, e a palavra desses roerá como gangrena. Está vendo aqui?
tudo isso rói, corrói, afeta a igreja como gangrena. A gangrena vai comendo tudo. Ela apodrece a carne, como bichos que vão comendo tudo e acabando com o corpo humano. E quando os crentes estão mortos na fé, dormindo espiritualmente, dando ouvidos a tais coisas, a cada dia eles vão sendo roídos, porque essas coisas funcionam como gangrenas. Por isso a igreja anda morta nos últimos dias. Só que eu não me alongarei, mas eu quero dizer aqui para os irmãos. Espiritualmente, nós estamos inativos. Isso é sono. E para recebermos um despertamento espiritual, a primeira coisa é nós aceitarmos a nossa condição. Os apóstolos eram pessoas muito humildes. Os apóstolos não tinham essa autossuficiência que hoje em dia nós vemos em pregadores, em pastores, em missionários, em pessoas que estão por aí. Os apóstolos eram humildes demais. O apóstolo Paulo chegou a falar que ele era um homem miserável. 7:24 de Romanos, que miserável homem sou eu. Olha o que Paulo falava, eu sou um homem miserável, porque eu nem posso me livrar deste corpo da morte. Eu sou miserável. O apóstolo Pedro também falou, a nossa glória, ela acaba. Nossa glória aqui, ela termina. Só quem permanece para sempre é a palavra. 1 Pedro capítulo 1, versículo 24, porque a glória do homem é como erva. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E é esta palavra que entre vós foi evangelizada. Tem inúmeros textos, mas vamos nos ater a esses dois. Eles eram humildes. Um avivamento, ele vem quando nós reconhecemos a nossa situação. Abacuque, quando ele orou por um avivamento, também ele era humilde. Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2. Ouvi a palavra de Deus e temi. Aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Ele fala assim, eu temi. Eu estava errado, mas eu temi. Quando Deus falou comigo, eu temi. O que significa temer? Ele obedeceu. Ele se humilhou, ele reconheceu. Isso demonstra o comportamento daquele profeta músico, Abacuque, um homem também de oração. Isaías, quando foi chamado, recebeu o chamado profético, também ele foi humilde. Ele era um homem de lábios impuros. O que significa lábios impuros? Talvez ele era fofoqueiro, talvez mentiroso, talvez a língua dele falava muito mal dos outros, talvez ele era verborrágico, talvez ele gostava de falar coisas gírias, gostava talvez de falar palavras túrpidas. E o que ele fez? Ele reconheceu. Ele reconheceu, ele não quis esconder. Ele reconheceu que era um homem impuro. Quando ele viu a glória de Deus, o manto do Senhor enchendo toda a terra, quando ele viu os serafins cantando em volta do trono, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Quando ele viu os umbrais das portas se moverem com a voz do que clamava, quando ele viu a casa se enchendo de fumaça da glória, ele reconheceu, ele reconheceu que era um pecador. Ele viu aquilo tudo, Isaías capítulo 6, versículo 5. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Ele reconheceu.
por esse reconhecimento, um dos serafins voou, trazendo na mão uma brasa de fogo, uma brasa viva do altar, e tocou a boca de Isaías. Ele foi purificado pelo fogo do Espírito Santo. Sabe o que isso quer dizer? Nós seremos despertados quando nós reconhecermos a nossa atual situação. Quando eu reconhecer, Senhor, eu estou em pecado. Senhor, eu não tenho feito nada para ti. Senhor, eu sou um trapo que não tenho trabalhado na tua obra, não tenho ganhado almas, não tenho ido até os perdidos, não tenho orado, não tenho lido a Bíblia, e calabasi, aleluia, talvez você esteja dizendo, mas eu faço isso. Está vendo como não quer reconhecer? Talvez você falou aí, mas eu tenho orado. Está vendo como é difícil quebrar-se? Mas eu tenho lido a Bíblia. Está vendo como é difícil quebrar o nosso eu? Como é difícil eu me quebrar como um caco diante do Criador bendito. Para Deus operar, eu tenho de me quebrar. Deus tem de me quebrar todinho. Deus tem de quebrá-lo todinho. Isso aí que gerará um despertamento em nós. A sociedade lá fora, ela reflete a igreja de cá, a igreja de dentro. Porque um avivamento, ele gera uma convulsão social. Os avivamentos da história da Santa Igreja Cristã, eles partem de dentro da igreja para fora. De modo que a sociedade é transformada por causa do fogo que se acendeu dentro da igreja. E os crentes saem como brasas, queimando o pecado, queimando a mentira, queimando o adultério, queimando a prostituição, queimando a bruxaria, queimando os falsos deuses, queimando as religiões pagãs, queimando todo o mal. Os crentes saem. 1904, um mineiro, Evan Roberts, trabalhava em minas de carvão no país de Gales. E ele, no seminário, escutou o professor falando, Senhor, quebra-me. Só foi essa frase. O professor, ao invés de dar aula, ele falou, nós temos de buscar um despertamento. Nós temos de reconhecer que não estamos bem. Aí o professor falou, Senhor, quebra-me. Em outras traduções, Senhor, dobra-me. Significa, Deus, ele encurvar a pessoa todinha até se humilhar. Naquele momento, aquele jovem saiu dali e falou assim, foi à sua casa. Ele estava num seminário, ele foi até a casa de seus pais, que era longe, e falou, pai, eu já sei o que Deus quer de mim. Ele quer um avivamento. Ele quer que eu busque um avivamento. Eu tenho que chorar pelas almas. Eu tenho que gritar pelas almas. Eu tenho que gemer pelas almas. Eu tenho que fazer tudo o que eu posso. Ainda que eu perca a vida, perca a saúde, perca tudo. Eu terei uma recompensa no céu por aquilo que eu fiz para o meu Salvador. Aleluia! E aquele jovem saiu do seminário, foi à sua igreja e contou isso para o pastor, que o próprio professor do seminário falou, Senhor, dobra-me. Ele estava dando uma carta branca, vou embora daqui. Aqui não vai adiantar nada a gente ficar preso aqui estudando a vida inteira. E a nação como está perdida. A Europa como está perdida.
O próprio professor estava dizendo, vão embora, só peçam para Deus dobrar. E ele fez justamente, foi. Aí conversou com o pastor ficou meio assim, vou dar oportunidade para você falar aos jovens. Ele fala aos jovens e dá tudo certo. Aí aquela chama dos jovens pegou os pais. Os pais falaram, a gente também quer ouvir, porque os nossos filhos falaram que ele está falando aqui de um poder que Deus desce, que Deus manda. Aí teve encontros com os adultos, com a igreja, e eu quero simplificar. Em um dos encontros, ele ajoelhou no púlpito e começou a gritar. Gritos horrendos, desesperadores. Aí o povo da igreja ficou assustado. E ninguém tinha coragem de ir mandá-lo parar. Porque assim, e se for Deus que está se manifestando? Só que o povo também não gostou, mas tinha medo, e se for Deus? Aí, todos estavam ali, daqui a pouco o jovem, que ele era moço, estava dando aqueles gemidos, aqueles gritos, ele se levantou no púlpito. Quando ele se levantou, 1904, não faz muito tempo, tem 100 e poucos anos só. A igreja toda a viu, a olho nu. O rosto dele brilhava. O rosto dele brilhava igual uma luz. A olho nu, ele transfigurou. Ele transfigurou a glória de Deus. A olho nu. Brilhou. A igreja inteira. Isso gerou uma comoção. Aí o choro que estava nele veio para a igreja inteira. A igreja inteira caiu em prantos. A igreja inteira começou a gritar chorando porque ele transfigurou. A olho nu. O rosto dele era um fogo. Era uma luz que iluminava tudo. Eles saíram dali com aquela chama e começou um avivamento. E o que eu quero dizer é que muda lá fora. Os cachaceiros pararam de beber cachaça porque eles foram evangelizados. Os ladrões pararam de roubar. A história diz que até mesmo os ladrões, os bandidos foram e falaram assim, olha, eu estou devolvendo o que eu roubei da senhora, toma tudo. Os ladrões foram às casas e passaram a devolver. Italabassi! Aí o povo disse, mas o que está acontecendo? É que eu encontrei Jesus, ele mudou a minha vida. Ó glória, ó glória, ó glória! Meu Deus, que bênção! As prostitutas abandonaram os bordéis, pararam de se prostituir, foram às igrejas e se converteram. O país de Gales virou de ponta cabeça. Quando a igreja se desperta, Deus põe a cidade de ponta cabeça. Deus põe o país de ponta cabeça. Deus põe o bairro, a vila, a comunidade. Deus alvoroça o lugar. Italabashurihai. O lugar é sacudido pela glória de Deus. Atos 17, versículo 6. Trouxeram alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Aleluia. Olha o que o evangelho faz aqui, ó. Ele alvoroça. Sabe o que é alvoroçar? Sacudir. O evangelho sacode. Retalabassuricai. O evangelho faz tremer o lugar. Oh, glória a Deus! E numa linguagem popular, põe o lugar de ponta. Glória a Deus! E para eu acabar do país de Gales, os juízes, os advogados, foram todos para as portas dos tribunais. Os escrivães ficaram todos assentados assim nas portas dos tribunais. Aí aquele povo passava sem entender, mas por que os juízes não estão trabalhando? Por que os magistrados, os escrivães, por que eles não estão trabalhando? As delegacias também.
Os delegados foram para as portas da delegacia. Carcereiros ficaram sem trabalhar. Mas o que está acontecendo aqui? Aí o juiz falou assim, é que não tem mais crime para a gente julgar. Não tem mais crime para a gente julgar. Os delegados falavam assim, ninguém chega aqui mais com ocorrência. Os carcereiros falaram assim, não, eles se converteram na cadeia, tudo, deram bons frutos, foram embora, estão evangelizando o país. Eles foram todos. O que se chama isso? Um despertamento. Eu estou contando uma história de 1904 a 1906. Está vendo o despertamento? É da igreja para fora. É daqui para fora. E não é hora de nós nos despertarmos do sono? Nós estamos muito confiados em políticos. Nós estamos muito nos assegurando em leis humanas e nada disso vai mudar. Os dias estão trabalhosos, os tempos estão difíceis. O aborto aumentou, o estupro aumentou, o homossexualismo aumentou, o lesbianismo aumentou, o tráfico de drogas aumentou, os viciados em drogas aumentaram, o tráfico de pessoas aumentou, os pecados sexuais pela internet aumentaram. É incalculável o aumento dos pecados sexuais pela internet. A incredulidade aumentou, as religiões pagãs voltaram à tona. Agora o povo tem aquela honra de dizer, eu sou do candomblé, eu sou da Umbanda, sou filho de santo e alorixá, eu sou babalorixá. Sendo que tempos atrás, ninguém tinha coragem de falar que era do paganismo. Que até o povo que não servia a Deus falava, é coisa do diabo, é coisa do diabo. Agora hoje em dia, eles falam, a mídia aplaude. É a liberdade religiosa. Só que quando o cristão vai dizer, a salvação é só pelo sangue de Jesus, é intolerância religiosa. Ah, glória a Deus! Mas como que isso vai mudar? Se eu ficar só pensando na igreja do passado, que antigamente os crentes oravam, antigamente as irmãs se santificavam, antigamente a igreja era poderosa. Deixe esse antigamente um pouco. O que estamos fazendo agora? O que eu estou fazendo agora? O que você está fazendo agora? E nós somos tão rebeldes contra a vontade de Deus que nós até falamos assim, eu queria ter vivido naquele tempo que a igreja era daquele jeito. Deus, ele quis que você vivesse agora, porque ele tem um propósito com esta geração. Deus tem um propósito com esta sociedade através de você, através de mim. Por isso Deus nos trouxe para este mundo agora, permitiu o nosso nascimento agora. Oh, glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Deus, ele nos quis agora, porque a igreja do passado também tinha seus problemas. A sociedade do passado também tinha seus problemas, embora em menor grau. Só que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O pecado não multiplicou, se nós buscarmos, a graça que descerá é maior. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é maior. O pecado pode ter se multiplicado, mas o poder que Deus dará, a autoridade que Deus dará, a sabedoria que Deus dará, a graça que Deus dará, é maior. Romanos capítulo 5 e versículo 20, que diz isso. Outra coisa também. Se nós não fizermos nada, nós seremos semelhantes a uma pessoa que contempla alguém à beira do precipício.
E ao invés de eu salvar aquela pessoa que está à beira do precipício, eu fico falando, não tem ninguém aqui para ajudar. Como é que pode deixar aquela pessoa sozinha à beira do precipício? Como pode? Se eu só viver criticando e não fizer nada, eu sou semelhante a essa pessoa que está olhando alguém à beira do precipício e ao invés de eu ajudá-la, eu coloco a culpa em quem não está comigo. Ô glória, quem está entendendo, levanta as mãos. Será que você não é assim? Você está só criticando quem não foi salvar a moça do precipício? Não tem, tá vendo? Não tem amor. Sociedade não tem amor. Não tem ninguém aqui para salvar a moça. Tá vendo? A sociedade só pensa em si. Não tem ninguém aqui. Mas eu não estou lá. Mas eu não estou vendo a coitada caindo. Eu não estou lá. Se eu não me levantar pelo evangelho e só criticar os erros, eu sou semelhante a essa pessoa que contempla alguém caindo de um precipício, mas não faço nada. Não vai adiantar você ficar falando que as igrejas agora liberaram tudo. Porque as igrejas agora... Se eu não fizer nada, eu sou um servo inútil. Se a irmã não fizer nada, a irmã é uma serva inútil. Otalabassuri me cai. Ah, porque agora o pecado entrou. Ah, porque agora tudo está virado de ponta cabeça. Olha como os jovens estão. Olha como os pastores estão. Mas você tem feito o quê? Sua crítica vai adiantar de quê? Ir para uma plataforma, ficar gritando, adiantará de quê? Se eu não me levanto, não me desperto, Senhor, tudo está se acabando, mas eu estou aqui para sofrer por Ti e arrebatar as almas do fogo, meu Deus. Eu vou aborrecer até a roupa manchada da minha carne, alabassorirai. Eu vou aborrecer, odiar até a roupa manchada do meu corpo, mas eu vou salvar do fogo os que estão se perdendo. Oricanta labassi, talabassi. Mas como? Eu não estou falando que você não deve pregar a verdade. Quem está entendendo, grite amém. Eu estou dizendo que ficar falando e não fazer nada é fingimento, é hipocrisia. Porque antigamente tinha batismo no Espírito Santo. E por que a gente não busca agora? O Espírito é o mesmo. Antigamente as irmãs profetizavam. Vamos orar que torna a profetizar. Antigamente eu já vi até mortos ressuscitando. Vamos orar, o Espírito é o mesmo, ele não mudou. Mas antigamente Deus levantava homens tremendos que escreviam livros. Vamos nos levantar. Deus levantará varões com autoridade. Deus levantará irmãs cheias do Espírito Santo. Deus distribuirá os dons espirituais à igreja. Deus dará sabedoria do alto. Aricala-se. Oricanta labassuri mianda labassi. Glória! Mas eu só critico. Não leio a Bíblia como deve ler. Não oro como devo orar. Não evangelizo. Não tiro o maior tempo do meu dia para o Senhor. Não choro. Os olhos são um verdadeiro sertão. Chega a estar tudo rachado que não sai uma gota d'água. Não vai cair fogo não. Está dormindo. Está dormindo. Está dormindo. Está no culto com o rosto de derrotado. Deus não vai levantar um avivamento. Ainda está falando dos outros? Coloque-se no seu lugar. Coloque-se no seu lugar porque você não é diferente deles. Só que um lado está com um véu fingindo. O outro lado está escancarado. Porque se eu não faço nada para Deus, eu também sou enganador, eu também estou em pecado. Só que eu estou com um véu. Me escondendo atrás das minhas vestes, me escondendo atrás do meu cabelo, escondendo atrás da Bíblia que está debaixo do braço. Só que eu estou igual a eles também. Porque eu sou um servo inútil. Dê um glória a Deus. Lucas 17, verso 10. Assim também vocês, quando fizerem tudo o que os for mandado,
dizem: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Se eu só faço o que eu acho que é certo, olha o que eu sou aqui. O que eu sou? Não ouviu? O que eu sou? Tá vendo? Mas não fica triste, a palavra vem que Deus está falando: vamos nos despertar do sono. Quando vem, se alegre. Eu estou muito alegre com essa pregação. Aleluia, glória a Deus! Que Deus está nos despertando. Oricandalabari andalabala. Otalabashurimi andalabasuria. Oriatalabalabasiricai. Vamos nos despertar. Vamos deixar de ser servos inúteis. Italabassuricandalabassuria. Itacalabassuria. Todas essas igrejas grandes de hoje em dia, que a maioria se apostatou, entrou o pecado, entrou a política, entrou toda a sorte de erros. Um dia, elas foram pequenas também e tinham fervor espiritual. Cresceram, perderam o primeiro amor. E às vezes você olha uma igreja pequena que está iniciando, você fala: meu Deus, aí que a gente tem de fazer com amor, com apreço. Só o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Se nós ganhássemos 1% do Brasil, nós já teríamos 2 milhões e 100 mil almas. Eu estou dizendo 1%. Está vendo? Mas para isso nós precisamos de armas espirituais. A Escritura, o batismo no Espírito Santo, os santos hinos, a evangelização, a oração, o jejum, a glorificação, o barulhão de glória a Deus e de aleluia. Que o povo que está na internet em volta, vendo televisão, ficam tudo atribulados, porque o poder de Deus está queimando o demônio que está na casa deles. Oh, glória a Deus, aleluia! Ele canta labassuri me anda labassi. Oh, glória! Pouco tempo nos resta. Jesus está? Jesus está? Vamos amar a vinda do Senhor e nos despertar. De cá de dentro, a gente muda lá fora pelo poder do avivamento. Pelo poder do despertamento. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. E Cristo te esclarecerá. Efésios capítulo 5, versículo 14. E Deus fala para a igreja também, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Despertes o dom que há em ti. Aleluia. Está vendo como estamos dormindo? Deus está falando: desperte o dom que há em ti. Desperte o dom, igreja do Senhor. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo na vida de todos. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para aquele que for útil. Aleluia, glória a Deus. Só nos despertarmos, temos tudo em nossas mãos. O mundo tem os falsos deuses. Nós temos o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O mundo tem seus guias, seus espíritos guias, suas entidades. Nós temos
o divino Espírito Santo. O mundo tem seus livros, mas não são inspirados, não transformam. Alcorão, Vedas, Bhagavad Gita, Sutras, Mantras. Esses livros não transformam. Livro dos médiuns, livro dos espíritos, a Gênese de Allan Kardec. Não transforma. Nós temos a palavra da verdade. Essa aqui liberta, essa aqui transforma, essa aqui dá vida, essa aqui tira do fundo do poço. É, glória a Deus! Oh, glória! O mundo tem suas rezas, nós temos a oração. O mundo tem suas penitências, nós temos o jejum como um ato voluntário de adoração e sacrifício vivo. O mundo tem suas músicas de sofrência, suas músicas que dão depressão. Nós temos hinos maravilhosos que cantam a palavra, que engrandecem ao Deus verdadeiro, que louvam o Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Nós temos tudo. Tudo está em minhas mãos. Tudo está em suas mãos. Helena lembra que faz muitos anos que eu preguei que tudo está como numa mesa. Tudo está como numa mesa. Só é a gente buscar para ter. O Senhor já colocou tudo na mesa. O batismo no Espírito Santo jaz na mesa. A sabedoria da palavra profunda está na mesa. O fruto do Espírito está na mesa. Os dons espirituais, todos, os dons ministeriais, os dons de serviço, todos, estão na mesa. O fervor, a devoção, estão na mesa. E Deus está falando, está tudo aqui, meu filho, vem buscar. Só que a gente se embaraça com os negócios desta vida. Amém. Vamos nos despertar do sono. É isso que Deus está falando para nós. Oh, glória a Deus.